Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, continuando hoje num ambiente um pouco diferente, né? Mas a gente vai tratar agora do batismo, que a gente já acabou a primeira parte do catecismo, que trata do credo. Né? A gente viu o credo todo, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente viu o credo todo. Aí nas duas aulas passadas, nós falamos sobre sacramentos em geral, e agora nós vamos entrar no sacramento do batismo. O batismo, ele é um dos sacramentos dos mortos. Como assim sacramento dos mortos? Simples. A gente tem que estar morto. A nossa alma está morta quando a gente recebe o batismo. E o batismo nos dá a vida eterna. Então, o batismo, ele é o primeiro sacramento, porque ele é o sacramento da iniciação cristã, o sacramento que faz a gente se tornar filho adotivo de Deus. Isso não é pouca coisa. Eu comentei nas aulas anteriores, sobre os sacramentos em geral, eu comentei como que Nosso Senhor escolheu para os sacramentos, ele escolheu matérias que já indicassem algo do que aquele sacramento faz. No caso do batismo, é a água. Se a gente for batizar alguém, a gente não vai batizar com cerveja, não vai batizar com champanhe francesa, não vai batizar com ouro líquido, vai batizar com água. Por quê? Por que Deus escolheu a água? Primeiro, porque a água é necessária. A gente não vive sem água. 70% do corpo da gente é água. Segundo, porque a água existe por tudo quanto é lugar. Onde tem gente, tem água. Não dá para você viver sem ela. Então, para que fosse possível a todos os seres humanos receberem essa dignidade, essa distinção de serem filhos adotivos de Deus, que o meio pelo qual isso vem a acontecer é o mais simples possível. E o batismo realmente, ele é o sacramento mais simples. Ele é o sacramento mais fácil, por assim dizer. Ele é o sacramento que tem menos exigências. O batismo qualquer um pode batizar. As enfermeiras, por exemplo, é muito comum que enfermeiras aprendam a batizar para que, se uma criança nasce, ou parteiras, né, para se uma criança nascer e ela estiver em perigo de vida, a própria parteira poder ir lá e batizar a criança. Qualquer um de nós consegue ministrar esse sacramento. E a matéria próxima que se usa para ministrar esse sacramento é um elemento que é quase garantido que haja, que tenha. Hoje em dia, que até a gente tem tanta coisa diferente para beber, né, que tem gente que quase não bebe água. Mas, mesmo assim, todas essas coisas, elas são compostas de água. Tudo que a gente bebe é composto de água. Ou seja, ela vai estar ali, nem que seja a água que a gente vai usar para lavar a mão, para lavar o copo em que a gente bebeu outra coisa. A água é uma coisa que está sempre à disposição. E essa água, os usos da água na nossa vida cotidiana, eles são beber, né? Quer dizer, a gente mata a sede com água. Limpar, a gente usa a água para lavar as coisas, a gente usa a água para se lavar. Tudo isso são coisas que já nos indicam a importância do sacramento e o que esse sacramento faz. Quer dizer, o fato de ter sido escolhido a água não é por acaso. No Oriente Médio, o que não falta é areia, né? Deserto dá com pau. Podiam ter escolhido a areia. Mas para quê? Qual seria o simbolismo
que Deus teria ao escolher areia. Ninguém mata a sede com areia. Você pode até usar a areia para arear uma panela, mas o simbolismo da água é muito mais forte. E essa água, como que ela veio a ser aquilo que é usado para o batismo? Vocês podem dizer, mas peraí, água é água. E para o batismo, realmente, a matéria é água. Não é uma água diferente, não é uma água especial, apesar de que, é claro, o batismo feito na igreja vai ser uma água que vai ser abençoada antes, vai ter uma pitadinha de sal, tem uma série de detalhes, mas é água. A ideia é que seja água limpa, água pura. Mas Deus foi preparando a gente para perceber esse sentido da água, esse uso que ele iria dar à água na nova aliança. Como que ele foi preparando? Primeiro, o dilúvio. O que foi o dilúvio? A Arca de Noé, lembra da história, né? Estava o mundo pior até do que está hoje. Aí Deus disse para o Noé, olha, faz uma arca, pega aí um par de cada bicho, porque eu vou soltar uma chuva que vai inundar tudo, vai matar todo mundo que está aí. E você vai se salvar nessa arca. E veio aquela chuva, matou todo mundo que estava ali, e Noé e essa família se salvaram naquela arca. Quando as águas baixaram, Deus botou no céu um arco-íris como sinal da aliança dele com toda a humanidade, dizendo que ele não ia mais destruir o mundo pela água. Quer dizer, o que ele estava destruindo ali? Ele estava destruindo o bem? Não, ele estava destruindo o mal. Já é um primeiro sinal. Mais tarde, a gente vai encontrar a mesma coisa quando o povo judeu consegue finalmente fugir do Egito, onde ele era escravo. O povo judeu tinha sido escravizado pelos egípcios. Moisés conseguiu libertá-lo. Eles estavam fugindo. Deus abriu o mar e passou o povo judeu a pé enxuto, Mar Vermelho. E quando estavam vindo as tropas do faraó atrás, a água veio e chuá, lavou novamente o quê? O mal. Quer dizer, reparem como que esses usos da água, esses milagres relacionados à água, esses acontecimentos da história da salvação relacionados à água, eles já servem para dar uma compreensão de que tem um outro sentido, além do matar a sede física, além do lavar a sujeira física. É algo mais. E esse algo mais, ele foi também mostrado em figura de várias maneiras. Os judeus, eles receberam de Deus, como parte das leis rituais de Moisés, né, um ritual que é um ritual de tomar banho. Eles têm uma banheira, eles faziam uma banheira com água corrente, ou até num rio com água corrente, aonde, para limpar da impureza ritual, por exemplo, o cara acabou de comprar um prato novo. Antes dele usar esse prato na mesa dele, ele tem que purificar esse prato. Ele vai fazer isso como? Mergulhando esse prato nessa banheira de água corrente. Do mesmo modo, ele mesmo, antes de participar das cerimônias religiosas, da chegada de uma grande festa, o que ele vai fazer? Ele vai mergulhar, sem roupa nenhuma, sem joia nenhuma, ele vai mergulhar dentro dessa banheira. É uma forma de purificação ritual, não um banho. É uma forma de purificação ritual. É uma coisa que Deus deu, dizendo, olha, gente, banho, tudo bem, mas vocês têm que fazer isso. Vocês têm que fazer essa purificação de coisas espirituais. Para que isso? Como um sinal preparatório para que depois a gente pudesse perceber o batismo. Por quê? Porque esse mergulho na água,
vai ser feito várias vezes. As pessoas vão ser mergulhadas naquela água várias vezes ao longo do ano. E depois o que vai acontecer? Vai precisar ser mergulhado de novo, e de novo, e de novo. Isso é comparável ao sacrifício que era feito no templo, no Antigo Testamento. Matava um touro, matava um carneiro, matava um pássaro, e depois tinha que matar outro, e outro, e outro. Por quê? Porque aquilo não bastava. Ao contrário do batismo, aquilo era uma coisa temporária, era uma coisa passageira. O batismo não. O batismo, ele é um dos sacramentos que imprimem caráter. O que quer dizer isso? Quer dizer que ou a gente é batizado ou a gente não é batizado. Se a gente é batizado, a gente recebeu essa adoção filial divina. E a gente não vai ser batizado de novo. É por isso que a gente diz no credo longo, aquele que a gente reza nas grandes festas, né? A gente diz, confesso um só batismo. Por quê? Porque batizou, está batizado. For tentar batizar de novo, vai estar molhando. O batismo de verdade é o primeiro. O batismo é o único, porque ele imprime caráter. Ele muda a pessoa. O efeito do batismo é o efeito de sepultar e ressuscitar. Ele é uma pequena ressurreição. A pessoa antiga morre ali e nasce outra pessoa, que é filho de Deus. Mas e como é que a água, como é que Deus foi dar um poder tão grande à água? Bom, primeiro não é só a água. Ou seja, se a gente tomou a chuva, a gente não está batizado. É necessário que ao elemento se juntem aquelas palavras, aqueles atos, né? A palavra e o elemento constituem os sacramentos, esse é Santo Agostinho, para que ocorra o batismo. Mas a água, ela fez um percurso místico bastante interessante. São João Batista, aparentemente, isso não é uma coisa que a gente tenha como dizer com certeza, mas ao que tudo indica, ele estudou junto com um pessoal muito interessante, um dos grupos de judeus que tinha naquela época, né? Antes do Nosso Senhor, Israel era o povo de Deus, ali estava, como o Nosso Senhor falou, falando dos fariseus, né? Eles falam da cátedra de Moisés, quer dizer, era aquilo que tinha que fazer. Né? Nossa Senhora, ela foi levar 2 pombinhos no templo, sacrificar 2 pombinhos no templo, quando Nossa Senhora nasceu. Por que os judeus sacrificam 2 pombinhos? Um é em ação de graças, porque nasceu uma criança. Outro é para a mulher pedir perdão por ela ter, na hora da dor do parto, jurado que ela não ia ter outros filhos. Nossa Senhora não teve dor do parto. Mas por que ela foi fazer aquilo? Porque a lei de Moisés era a lei que tinha que ser seguida naquele momento. Até o sacrifício de Nosso Senhor. Então, para não dar escândalo, ela não chegou lá e disse: eu quero sacrificar um pombinho só. Chegou lá e disse: sacrificamos os 2 pombinhos. Quer dizer, essa lei de Moisés era a lei que tinha que ser seguida. E ela tinha várias interpretações, algumas certas, outras erradas. Uma dessas interpretações era dada por um povo que o historiador Flávio Joséfo, que escreveu pouco depois de Nosso Senhor, chamou de os essênios. Era uma galera que não aceitava os sacrifícios feitos no templo, mas que vivia ali nas redondezas e tinha uma comunidade bastante grande que ficava perto do Mar Morto. Essa comunidade, quando os romanos começaram a destruir tudo lá, a destruição completa da terra de Israel, no ano 120, essa comunidade, para ela salvar a biblioteca dela, os caras pegaram todos os livros, que na época eram rolos, né, eram aqueles pergaminhos compridos enrolados, botaram dentro de jarros de barro e esconderam dentro de uma caverna que ficava no meio de um penhasco, altão. O mosteiro deles ficava lá no alto. E no século passado, por acaso, foram descobertos esses manuscritos.
Quer dizer, os troços ficaram lá 2000 anos quase. Esses manuscritos foram descobertos e aí se passou a entender um monte de coisas, porque se passou a ter algum testemunho a mais sobre eles, que não apenas o testemunho do Flávio Josefo, que já era bom e que já indicava que São João Batista tivesse alguma coisa a ver com eles. Mas naqueles manuscritos deu para ver a importância que aquele grupo de judeus, vivendo ainda na Antiga Aliança, dava a esse ritual da imersão em água corrente. Eles faziam 3, 4 vezes por dia. E São João Batista provavelmente estudou com eles. A dieta de São João Batista, que ele ia gafanhotos com mel, né, é uma dieta que pela forma de ver a lei de Moisés dos essênios, era uma dieta perfeitamente pura. Uma pele de camelo, que era a roupa que São João Batista usava, se enrolava na pele de camelo. A pele de camelo, pela forma de ver a lei de Moisés dos essênios, seria uma vestimenta especialmente pura. Quer dizer, são coisas que apontam mais nessa direção. Então, quando São João Batista começou o ministério público dele, de aplainar as veredas, né, de preparar os caminhos para a vinda do Nosso Senhor, como é que São João Batista aparece nos evangelhos? Né? É naquilo que a gente reza no terço, no segundo mistério gozoso. Quando Nossa Senhora vai visitar a mãe de São João Batista, a mãe de São João Batista está de barriga, 6 meses, e Nossa Senhora tinha praticamente acabado de receber o Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, ter sido gerado Nosso Senhor no ventre dela. Quer dizer, ela, a barriguinha não estava nem aparecendo. Mas ela chega e São João Batista dá um pulo na barriga da mãe, quando ele sente a presença de Nosso Senhor. Ele é primo de Nosso Senhor, segundo a carne. Né? E naquele momento ele foi purificado. Naquele momento ele se tornou aquilo que Nosso Senhor depois falou dele, o maior dentre todos os nascidos de mulher. Quer dizer, São João Batista, ele tinha como perceber esse caminho melhor do que qualquer um dos outros profetas do Antigo Testamento. Porque ele é o último profeta do Antigo Testamento. E ele viveu de maneira perfeitamente de acordo com a lei de Moisés. E o que ele fazia? Ele fazia esse batismo, esse banho de imersão. Mas esse batismo que ele dava, ele não era o batismo cristão. Ele dizia, né, eu vos batizo apenas com a água, virá quem vos batizará do Espírito Santo. Eu não sou digno de desatar a sandália dele. Quem? Nosso Senhor. Mas Nosso Senhor foi lá e se sujeitou a esse batismo. Isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Ele era um ritual que não tinha um efeito que fosse durar para sempre, né? Ao contrário do batismo de verdade, não imprimia caráter. Um ritual de arrependimento, né? Já dizia o falecido professor Orlando Fedeli que o primeiro bom dia dos evangelhos de São João Batista, dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir do castigo que se aproxima? Quer dizer, é um batismo de penitência, é um sinal de penitência, mas que não é mais efetivo do que cinzas na cabeça, por exemplo. É um sinal, mas não é um sinal eficaz. Por que cargas d'água? Nosso Senhor, que não tinha absolutamente nada para se arrepender. Por que ele, muito superior a São João Batista, o próprio São João Batista era o primeiro a dizer isso, por que ele foi receber esse batismo? E mais ainda, Deus Pai confirmou isso, veio aquela voz dos céus. Por que uma coisa dessas? Porque naquele momento ele trouxe a água para si. Naquele momento ele pegou, ele que tomou para si todos os nossos pecados, ele tomou para si aquela água como um elemento que seria usado na nova aliança para nos dar essa filiação divina. A filiação dele foi anunciada dos céus. A nossa nos vai ser dada por aquela água.
E quando que ele devolveu essa água para o mundo? Quando que ele fez com que essa água passasse a ser aquilo que nos traria essa salvação? Quando, na cruz, veio São Longuinho, uma espada, e cravou a lança do lado de Nosso Senhor. E saiu sangue e água. Que água é essa? É a água do batismo. E ele, naquele momento, estava nos devolvendo, santificada e santificante, aquela água. Aquela mesma água da imersão dele no Rio Jordão, pelas mãos de São João Batista. Quer dizer, vocês reparem que essa água não é uma coisa qualquer. A importância dessa água, ela vai além do mero símbolo, ela vai além de tudo aquilo que a gente faz com a água, né, de se lavar, de matar a sede. E é por isso que a gente vai encontrar, eu dei alguns exemplos, se a gente pegar o catecismo, tem trocentos exemplos a mais, dos sinais que foram dados com a água, né? Como a água que Ezequiel viu o Espírito jorrar do templo para fora, a água que na predição de Zacarias ficaria à disposição da casa de Davi, dos habitantes de Jerusalém, a água que para os não-judeus, né? A mulher samaritana estava no poço pegando água. E aí Nosso Senhor disse que Ele daria água que não precisa beber de novo, né? Água que mata a sede para sempre. Quer dizer, essa água, ela é fundamental. E ela tem um sentido místico que vai muito além do mero sentido simbólico. Mas ela é realmente necessária. Isso eu já comentei, mas é uma história tão engraçada que merece ser comentada de novo, que os bispos alemães, claro, já demais, mandaram perguntar para a Santa Sé se cerveja seria matéria válida para o batismo. Aí a Santa Sé evidentemente respondeu que não. Por quê? Porque a água é a matéria desse batismo. A gente poderia até dizer, mas peraí, a cerveja não é composta fundamentalmente de água? É, mas a matéria do batismo é a água. A água que possa ser reconhecida como água. Não uma coisa que tenha água. Uma água com tinta preta já seria, no mínimo, duvidoso como matéria válida. Porque ela não pode ser reconhecida como água. Cerveja, então, menos ainda. Mas então, o que se faz com essa água? Quer dizer, como que esse elemento, que é a água, é posto em ação para que se tenha um resultado tão incrível quanto o que se tem ao ministrar o batismo? Tem três formas possíveis. Primeiro é o batismo por imersão, ou seja, enfia inteiro dentro d'água. No começo da igreja, era muito comum o batismo por imersão. Hoje em dia é raríssimo. Por que ele era muito comum? Ele era muito comum porque no começo da igreja ainda havia uma quantidade muito grande de gente que estava vindo diretamente do judaísmo. E para eles verem aquela cerimônia ritual que tinha que ser repetida milhares de vezes, daquele banho ritual do judaísmo, já elevada à dignidade de sacramento, já eficaz, já para sempre, imprimindo caráter, era uma coisa tão incrível, tão fantástica, que eles se davam ao esforço de fazer com que fosse assim o maior tempo possível. Então era muito comum que nas igrejas tivesse no batistério, onde hoje tem mesmo, você entra na igreja, olha para o lado, está ali, né, a pia batismal, em vez de ter a pia batismal, está a piscina batismal.
Isso, inclusive, acabou dando um certo problema, porque na hora de batizar a mulher, aí vem a moça toda bonita, não sei o que, a roupa molhada, começar a colar no corpo. Resultado, aí o batismo tinha que ser feito por uma outra mulher, para não dar risco de escândalo, né? Ninguém achar, olha, tá o cara lá, junto com a moça bonita dentro da água. Então, para evitar esse tipo de problema, a igreja passou a fazer mais e mais o batismo simplesmente derramando a água, ou pulverizando um pouco da água, jogando água assim, que é uma coisa que já se fazia, né? Isso sempre foi feito também. Não é que primeiro todo batismo era por imersão, depois se passou a só derramar água. Não, sempre se fez dos dois jeitos. E hoje também ainda se pode fazer batismo por imersão. Só não é o mais comum. Mas então esse batismo, essa água, ela vai ser derramada, pode ser uma vez, mas o melhor é 3 vezes, mas uma vez só já basta para a validade do sacramento, enquanto se diz, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A fórmula batismal é essa, é a fórmula trinitária. A gente falou na aula anterior como que é muito importante que se tenha a matéria e a forma de cada sacramento. Ou seja, você tem que usar água e não cerveja ou petróleo ou qualquer outra coisa. Você tem que usar água. A pessoa não pode já ter sido batizada, senão não vai pegar, você vai estar molhando ela. E aquela água tem que ser derramada na cabeça dela, ou vai afundar ele todo, cabeça inclusive, dentro da água, e vão ser ditas essas palavras. É uma pessoa só que vai derramar a água, afundar o cara na água e dizer as palavras. Não pode. Eu derramo a água e o Joãozinho diz as palavras. Nenhum dos dois está fazendo tudo o que precisa. É o caso, inclusive, dos batismos da família real inglesa, que são vários. Porque vem um dos chefões lá dos anglicanos e diz as palavras, e o outro chefão anglicano derrama a água, e um dos dois faz tudo. Resultado, os caras são pagãos. Não foram batizados. Mas, por que tem que ser essa forma? Não dá para trocar por outra coisa? Não. Ela faz parte da forma indispensável do sacramento, a fórmula trinitária. E a fórmula trinitária é eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Não serve, por exemplo, eu te batizo em nome do Criador, do Redentor e do Santificador. Na Austrália, teve, nos Estados Unidos também, se não me engano, teve alguns casos de paróquias que o padre enfiou na cabeça de batizar usando essa fórmula maluca, e os batismos tiveram todos que ser feitos de novo, porque foram inválidos. Também não é válido o batismo em nome de Jesus. Não é válido. Por quê? Porque a forma correta é essa. Nosso Senhor disse, ide e batizai todos os povos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, é necessário que se aponte quem está sendo batizado, quer dizer, eu te batizo, ou até eu te batizo fulano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É necessário que se enuncie as 3 pessoas da Santíssima Trindade, porque esse batismo está sendo feito em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E para nós do rito latino, é necessário, não é indispensável para a validade, mas é o certo a fazer, dizer eu te batizo. Os ritos orientais têm algumas outras fórmulas que dizem, sei lá, és batizado, coisa que vale. Mas a gente diz eu te batizo. Agora, quem pode batizar? Qualquer um consegue. Agora, o batismo, ele é, por definição, um ato da igreja. Então, quem é que deveria, se no mundo ideal, quem é que deveria fazer todos os batizados? O bispo. Por quê? Porque o bispo é o sucessor dos apóstolos.
Mas um padre também é ministro ordinário do batismo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o padre pode batizar. O padre sempre pode batizar. O diácono, tendo autorização do pároco, pode batizar. E nós, leigos, nós podemos batizar na situação de emergência. Se a pessoa está à beira da morte. Ah, mas isso quer dizer que qualquer um que a gente vê à beira da morte, a gente vai lá, corre e batiza o cara? Não, não é por aí. Primeiro, a gente estaria cometendo um sacrilégio se a gente estivesse tentando batizar alguém que não quer ser batizado. Porque a pessoa precisa, no mínimo, aceitar aquilo. Um cara que, sei lá, de jeito nenhum eu sou contra o batismo. Aí o caminhão passa por cima, o cara está agonizando. É complicado. Você pode até tentar, vai que o cara se arrependeu, na hora que o caminhão passou por cima, ele aceita aquilo. Mas, normalmente, você não vai batizar uma pessoa contra a vontade dela. O batismo não vai ser válido. Isso, inclusive, tem uma história muito interessante. Teve um judeu que estava se convertendo. Então, ele estava fazendo o curso de catecismo e tudo. E os outros judeus descobriram, resolveram que iam matar o cara. Aí eles saíram correndo atrás do cara para matar. Ele pulou dentro de uma fonte, na rua, né? Pulou dentro de uma fonte, jogou água na própria cabeça, dizendo: eu me batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eles alcançaram o cara, foram lá e mataram o cara. Aí veio a pergunta para a Santa Sé: esse batismo autoconferido é válido? Qual foi a resposta? O batismo autoconferido, quer dizer, o gesto do cara, jogar água, falar as palavras, não bastou. Por quê? Porque a gente não pode batizar a si mesmo. Mas, por ele ter expressado o desejo do batismo na hora da morte, isso quer dizer que ele recebeu a graça que ele receberia no batismo. É o chamado batismo de intenção, ou batismo de desejo, que é o que tem vários outros casos de mártires, né, de pessoas que ainda não tinham sido batizadas, né, ainda catecúmenos, que foram mortos antes de serem batizados. Foram salvos. Por quê? Por causa do desejo deles de receber o batismo. É uma coisa extraordinária, uma forma extraordinária de receber o batismo. Mas a gente, que é leigo, a gente pode sim batizar uma pessoa que esteja correndo o risco de morrer a qualquer momento. Um neném doente, por exemplo. Se a gente tem como uma parteira, um enfermeiro, um médico no hospital, a gente pode e deve batizar esse neném. Agora, e se a gente foi lá, batizou essa criança que está correndo risco de vida, depois ela se salvou, aí leva ela para a igreja, o que vai fazer? Vai batizar de novo? Não. Vai simplesmente registrar o batismo nos livros da igreja. Ah, mas é uma pessoa que a gente não sabe se o batismo dela foi válido. Por exemplo, o sujeito foi para ele não era batizado, aí ele entrou para uma seita protestante maluca dessas. O pastor da seita, ele usou a água e usou a fórmula trinitária. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas depois se descobriu que aquele pastor não acreditava em nada daquilo, ele via aquilo como uma coisa para ganhar dinheiro, ele cobrou para fazer aquilo. Então, tem a dúvida, será que o cara tinha intenção de fazer aquilo que a igreja faz? Será que o cara tinha intenção de fazer aquilo que está na Bíblia? Será que o cara tinha intenção, em suma, de ministrar um batismo? Sem intenção, não tem sacramento. Então, o que você vai fazer? Você vai dar a essa pessoa o chamado batismo condicional. Ou seja, o padre vai chegar e dizer: se você já for batizado, eu não te batizo. Mas se você não for batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um batismo condicional.
Porque existem muitos batismos válidos, que a gente sabe que são válidos, mas que são completamente ilícitos, né? Que acontecem fora da igreja. Por exemplo, os protestantes. Quando o cara vai lá numa seita maluca dessa qualquer, e o pastor, na intenção de fazer aquilo que a igreja faz, na intenção de fazer aquilo que está na Bíblia, derrama água, ou mergulha o cara na água, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo normalmente é assim, válido. Tem alguns que não são. Seja por defeito de forma, seja por defeito de intenção. Por exemplo, não são válidos os batismos dos mormons, porque o que eles querem fazer com o batismo não tem nada a ver com o que a igreja faz com o batismo, não tem nada a ver com o que está na Bíblia, é uma viagem completamente diferente. Então, o cara que foi batizado pelos mormons e nada é a mesma coisa. Temos validade de sacramento nulo. Também não é válido, isso inclusive muita gente acaba se enfiando numa enrascada sem saber, o batismo ministrado pela chamada Igreja Brasileira. Vocês já ouviram falar na Igreja Brasileira? Era um bispo brasileiro, Dom Carlos Duarte, que queria celebrar a missa em português, queria casar divorciados, queria fazer uma de coisas assim, e a Santa Sé disse que não, obrigado. Aí ele saiu, bateu na porta, e fundou a Igreja Brasileira. Então ele ordenou alguns padres, ordenou até bispos, inclusive um dos caras que ele ordenou bispo, era um ex-pastor protestante, casado, que depois se converteu. E essa ordenação episcopal dele se viu que ela tinha sido válida. Então, é claro que essas coisas, né, que dizem que se só tem no Brasil, não é jabuticaba, é bom desconfiar. Mas, no caso, foi uma dessa. Um bispo casado, provavelmente o primeiro da história da igreja, participou do Concílio Vaticano II, inclusive, brasileiro. Mas depois, essa igreja brasileira ela virou um caça-níqueis. O Collor, que foi presidente, por exemplo, ele é casado com uma moça que é até de uma família importante do Rio, que era dona do falecido Jornal do Brasil. Aí ele separou dela e resolveu juntar com aquela moça lourinha, que era a Amásia dele, quando ele estava na presidência da República. Rosiane, coisa assim. Rosiane. Aí, onde é que eles foram fazer uma farra, uma festa de arromba, com ela vestida de noiva e tudo mais? Igreja Brasileira. Quer dizer, a Igreja Brasileira, hoje em dia, ela é um troço meio para enganar trouxa. Você chega, você olha, você jura que aquilo é a Igreja Católica. Tem cara de Igreja Católica, tem as imagens dos santos, tem um cara vestido de padre lá na frente, fazendo uma coisa que você, putz, mas parece mesmo uma missa. Para você saber que aquilo não é missa, que aquilo não é padre, que aquilo não é igreja, é até difícil. Por quê? Porque, na verdade, aquilo é um caça-níqueis que ganha dinheiro casando pessoas que não podem se casar na igreja. Só que muita gente, por morar perto de um troço desses, não tem uma vida religiosa ativa, o cara passa na porta, nasce o neném, e ele diz, legal, vou levar o neném para batizar lá. E batiza, o cara cobra. Então, por que ele não é válido? Simonia. É o pecado de cobrar pelos sacramentos. Não tem a intenção de ministrar o sacramento, tem a intenção de ganhar dinheiro. Então aquele batismo da igreja brasileira não é válido. O resultado é que tem um monte de gente que só descobre isso na hora que vai casar. Que aí pede o batistério, né, a certidão de batismo dele. Cadê? O cara me dá um papelzinho da igreja brasileira sem valor. Eu conheço uns 3 ou 4 pessoas que tiveram que ser batizadas às vésperas do casamento, porque o batismo deles era inválido, porque foi feito na igreja brasileira. Esses batismos da igreja brasileira são os mais complicados. Por quê? Porque a pessoa é iludida, de boa fé, ela acha que foi batizada na igreja católica. Quando, na verdade, ela foi molhada numa seita. Agora, o batismo
da imensa maior parte das denominações protestantes costuma ser válido. Quer dizer, se essas denominações mais antigas, pegar o batismo dos luteranos, o batismo dos metodistas, o batismo dos anglicanos, com exceção da família imperial inglesa, são válidos. Então o que acontece? O cara é batizado na seita e se torna o quê? Católico. Por incrível que pareça, o cara, assim que ele acabou de sair de dentro da pia, lá da piscina tônica que os caras montaram, ele poderia se ajoelhar na frente do padre e receber o Santíssimo Sacramento. Por quê? Porque o batismo fez dele católico. O batismo, como eu falei no começo dessa aula, ele é uma morte e uma ressurreição. Morre o homem antigo e nasce aquele novo homem, filho de Deus. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que todos os pecados são perdoados quando a pessoa é batizada. É por isso até que tem algumas pessoas, hoje em dia isso não é mais tão comum, mas antigamente aconteceu bastante, o próprio imperador Constantino de Roma foi um deles, que ficam esperando até o último momento para serem batizados. Por quê? É uma aposta. O cara morrer antes de ser batizado, né, passou um caminhão por cima, foi para os quintos. Agora, se ele conseguir ser batizado logo antes de morrer, praticamente não tem purgatório. Por quê? Porque todos os pecados dele, tchau. Ele não está mais ali. Aquela pessoa que tinha antes não está mais ali. Inclusive é interessante a gente pegar no Catecismo Romano que o Catecismo Romano ele foi escrito no século XVI. Então aqui tem uma discussão que não vale a pena a gente entrar muito, porque nós estamos 500 anos depois, no século XXI, mas tem uma discussão muito interessante no Catecismo Romano sobre se seria bom ou não que quando a pessoa for batizada, ela ganhe também uma anistia geral. Quer dizer, qual seria a ideia? Seria um criminoso que nunca foi batizado. Na hora que ele estaria para entrar na cadeia, por exemplo, cara, um assassino, um ladrão, na hora que ele estaria para entrar na cadeia, ele for batizado, ele não tem como usar aquela prisão como penitência em benefício próprio. Porque não tem pecado nenhum ali, ele acabou de ser batizado. Então, será que seria melhor um rei, né, os termos que tem no catecismo, um rei, como está apenas de todos os batizados, na hora que o cara foi batizado tem uma anistia. Aí, São Carlos Borromeu acaba dizendo que não, porque isso faria com que um monte de gente fosse procurar o batismo para fugir da cadeia. Não deixa de fazer sentido. A gente hoje tem uma coisa parecida, né? Os protestantes vão nas cadeias e ficam fazendo pregações lá e um monte de gente adere às seitas protestantes, porque aí o cara sai da cela que está dividindo com outros bandidos perigosos e vai parar na cela dos crentes, em que as coisas são mais calmas, não tem estupros, etc. Quer dizer, justamente para evitar esse tipo de coisa, nos diz o Catecismo Romano, não deveria um rei, apesar de que seria uma coisa louvável da parte dele, mas não seria uma medida muito prudente ele perdoar as pessoas assim que elas forem batizadas. Mas esse surgir uma pessoa nova, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que aquela pessoa que antes era apenas uma criatura de Deus, criada à sua imagem e semelhança, amada por ele, chamada por ele a salvação, ela passou a ser filho de Deus. Ela recebeu a graça santificante. Aquilo que ela vai guardar dentro dela, ou jogar fora pelo pecado mortal. Pelo pecado mortal a gente não deixa de ser filho de Deus, mas a gente perde a graça. Aquilo que ela pode jogar fora pelo pecado mortal, recuperar pela absolvição no sacramento da confissão, mas ela vai receber aquela graça que faz ela ser santa, ela se tornar santa. E isso não é pouca coisa. Isso significa que
o próprio Deus passa a agir dentro dela para aprimorá-la, aprimorar a natureza, aprimorar quem ela é e ajudar ela a se tornar plenamente aquela pessoa que Deus a criou para ser. É isso que ela vai receber no batismo. A filiação divina, a graça santificante. Sim, não é pouca coisa, não é uma coisa desinteressante. É uma coisa muito, muito grande. Mas esse batismo, quem que vai poder receber esse batismo? As crianças, se os pais e a igreja quiserem, né? Quer dizer, quando a criança é batizada, ela não está dizendo eu quero ser batizada, nenenzinho, né? Mas a fé dos pais, a fé da igreja, supre isso. Então ela pode ser batizada. Isso é uma coisa que a gente já encontra na Sagrada Escritura, né? Um monte de vezes São Paulo batizou a família toda de fulano, a família toda de Beltrano. Isso acontece em geral. As pessoas, quando são batizadas, elas vão receber, então, sejam crianças, sejam adultas, elas vão deixar de ser a pessoa que eram antes, se tornar a pessoa que Deus quer que ela seja, filho de Deus, dotado dessa graça santificante, tendo perdão de todos os pecados, mas não tendo o fim da concupiscência. Quer dizer, ela vai voltar a ter o desejo de pecar. Ela não vai virar um anjo ali naquele momento. É por isso que algumas pessoas ficavam tentando adiar. Porque elas sabiam que depois do batismo elas voltariam a pecar. Mas não. Para que, na hora que a pessoa acabou de ser batizada, ela não tem pecado, não tem pena do pecado, não tem nada a pagar. Mas ela continua carregando consigo as consequências do pecado original. Quer dizer, ela continua tendo a vontade de fazer besteira. Ela continua tendo esse desequilíbrio que faz com que ela vá cair, possa cair no orgulho, na luxúria, na gula, em todos esses problemas, todos esses maus hábitos, todas essas coisas que nos levam a pecar. E, do mesmo modo, ela também, por não estar no céu, a pessoa vai continuar tendo os sofrimentos, que também são a consequência do pecado original, ou seja, a dor. A gente não para de sentir dor porque a gente foi batizado. Apesar de que a gente está na condição, se a gente fosse para o céu naquele momento, a gente não teria mais dor. Se a gente morresse, acabou de ser batizado, morreu, foi para o céu, não tem mais dor. Mas enquanto a gente está na terra, a gente continua tendo. E isso pode ser até uma coisa que vai ajudar a gente. Vai ajudar a gente a crescer, vai ajudar a gente a estar numa condição, morrer numa condição melhor até do que a gente morreria logo depois do batismo. Por quê? Porque a gente vai ter tido méritos próprios. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena também a gente mencionar é uma coisa que hoje em dia passa batido, né, que é a questão do padrinho do batismo. O batizado tem o padrinho, um padrinho ou uma madrinha em geral. Hoje em dia virou meio bagunça, né? Virou meio, eu vou chamar o chefe para fazer uma média com ele, quando na verdade isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque o padrinho e a madrinha, eles não são como o padrinho e a madrinha de casamento, por exemplo. Eles são pessoas que estão ali naquele momento, eles estão se tornando, pelo batismo da criança, parentes daquela criança. Isso é uma coisa muito interessante. Por que isso? Por exemplo, imagine que você tem um amigo seu que não foi batizado, aí ele vai ser batizado agora, o cara tem 20 anos de idade, vai ser batizado agora, você vai ser madrinha dele. Aí você foi a madrinha dele. Depois, poxa, você começa a descobrir que o cara tem tudo a ver com você, etc.
resolve casar com ele, não pode, você é parente dele. É igual um parente de primeiro grau, você não pode casar com ele. Por quê? Porque por essa responsabilidade de padrinho ou madrinha, você passou a ser como que mãe dele para a igreja. Quer dizer, você criou uma ligação que é muito maior do que a ligação do padrinho de matrimônio, que é simplesmente uma testemunha, que está simplesmente ali para dizer, é verdade, eu vi os dois trocando os votos. Cria-se uma ligação muito mais forte. E o padrinho e a madrinha são, no máximo, dois, o padrinho e a madrinha. Quer dizer, todas essas outras coisas que ele inventa para dar alguma coisa para a tia fazer, né? Ah, tem a madrinha de toalha, e a madrinha da velhinha, e a madrinha da consagração, a madrinha do sapatinho, e a madrinha do brigadeiro, a madrinha... Não. Padrinho e madrinha estão ali, são eles que vão renunciar a Satanás junto com os pais em nome da criança, são eles que vão estar assumindo essa responsabilidade e que vão estar, assim, criando uma relação de parentesco com aquela pessoa que está sendo batizada. Quer ela seja uma criança pequena, quer ela seja um adulto. Porque se a pessoa não foi batizada criança, ela pode ser batizada quando adulto. Qual é a diferença? A diferença é que se ela for ser batizada como adulto, ela vai ter que estudar antes. Ela vai ter que fazer antes do batismo aquilo que, se ela fosse batizada em criança, ela teria que fazer antes da primeira comunhão em Cristo. E aí, em geral, vai receber os 3 sacramentos de uma vez só. Vai ser batizado, fazer a primeira comunhão em Cristo. Inclusive, os orientais, os ritos orientais,